Como diria um grande editor brasileiro, sim, amigos! Ele voltou! Ivandro Menezes, tudo bom, meu amigo? Ah, esse barulho todo foi por minha causa. Tava querendo imitar o Thiago lá da Comic Zone, que quando ele começa Ah, algum episódio animado, ele, sim, amigo! Você foi imitar o Thiago para dar as boas-vindas, né, de volta, você aí que tinha sumido, né, Ivandro eu Menezes? nem sabia que eu tinha sumido, nem tinha Até notado. começamos diferente esse episódio aqui, ó, porque você que sempre faz essa abertura aí, eu sou Ivandro Menezes. Eu senti falta, sabe, de fazer isso, mas aí você chegou com esse furdunço, né, com esse tumulto todo, enfim, que você entendeu. Mas todo mundo já sabe que você é Ivandro Menezes, eu sou Nathan Matos, então às vezes a gente pode ter um episódio que não começa tão padrão, né, não? Isso, porque pode ser que um dia eu seja Nathan Matos e você, Ivano Menezes, né? Sim, claro, a liberdade de nos expressarmos está aí, né, não? Sim, sim. Afinal de contas, estamos em um país laico, né, e livre. Eu acho que você está errado, acho que você tá falando de outro canto, porque laico aqui tá meio difícil, né? Não, laico a gente é. Há quem não entenda, mas laico a gente Eu tô é. falando é por isso mesmo, mas ó, antes da gente começar o papo, queria lembrar vocês diretamente daqui deste. Macho, é só eu começar a gravar, o cachorro da vizinha late. É incrível, É meu porque povo, ele vocês não quer têm noção. participar do podcast. Você não entendeu que esse cachorro é um cachorro podcaster, entendeu? Ah, Então, quando você vou põe trazer ele, vou trazer gravando, ele. ele já começa. Pô, vou participar do Pois é, papo. é É desse jeito, macho, liberdade é de incrível. expressão, ele está se expressando, né? Já pegaram aí o mote do tema, né, meu povo, para esse episódio. Mas, ó, só lembrando a vocês que o podcast Literatura BR, a gente tenta manter aí quinzenalmente, certo? Esse A gente mês tenta, a gente a gente consegue, não? tenta, né? Tá um pouco complexo esse ano também, mas tá indo. E, enfim, a gente vai ter, assim, alguns episódios aí para repor, né? Então, talvez em alguns momentos saiam episódios um por semana aí. Por isso que é Mas, importante que vocês colaborem com o nosso Catarse recorrente, para que a isso. gente possa, inclusive, custear a edição, ter um editor, enfim, para que o episódio possa ir ao ar de fato quinzenalmente, porque muitas vezes o que atrasa não é as nossas agendas, que vez ou outra tem as incompatibilidades, mas não é bem a agenda. O que atrasa, de fato, é a questão de edição, tal, isso toma mais tempo, Às enfim. vezes um episódio de 1 hora, você demora 1 hora e meia para fazer a edição e tudo Quando mais, não, enfim. 2 horas. Porque aí você vai ajeitar os episódios nas redes, você vai fazer a postagem, a gente vai para fazer a imagem, no final das contas a gente gasta um tempo. Ah, mas é só isso para um episódio? Não é pouco, né? Porque a gente às vezes grava vários em sequência, mas enfim. Lá no catarse.me/literatura.br, né? Só lembrando aí. E também queria dizer a vocês que o podcast também está aberto aí para publi, então quem quiser entre em contato com a gente lá no contato@literaturabr.com. Beleza, meu povo? E só É, antes de a gente começar a falar, Nathan, eu queria também colocar diga. aqui um outro link, que é o Como Doar, para que Ah, vocês sim. possam estar vendo as instituições sérias, né, que tem ali uma curadoria feita pela Globo. A Globo não me pagou para estar fazendo essa propaganda, tá? Mas é porque acaba sendo um hub ali de instituições, de ONGs, para que vocês possam estar fazendo doação para o Rio Grande do Sul, que está Sim. passando aí por talvez a maior tragédia climática de toda a sua história, né? E então o que a gente puder fazer para de uma certa forma ajudar é sempre bom. Né? Um Sim. estado que é importante para o nosso país, que é importante para a literatura também do nosso país. Já nos deu tanto, já que a gente é um podcast de literatura, né? Tantos autores, tantos escritores, de Érico, Luiz Veríssimo, Daniel Galera e tantos E outros. contemporâneos e contemporâneas também. Sim, contemporâneos e contemporâneas. Por isso que eu sei aqui o Galera, que tá vivo, Sim, né? sim, sim. Sim, não, É, claro. mas é essa questão do que a gente puder fazer para doar e ajudar de alguma forma, de alguma maneira, é possível, né? Toda ajuda é bem-vinda. Não, com certeza. E também, já que você falou aí do hub lá das instituições lá da Globo também, eu queria lembrar também que o Media Ninja também, nas redes sociais deles, eles acabam
inserindo algumas outras instituições que infelizmente não aparecem na grande mídia, né? Porque por questões muitas vezes políticas. Então, acho que vale a pena ir lá no Mídia Ninja também para conhecer algumas instituições Sim. que o MST, por exemplo, está envolvido tanto na distribuição de alimento quanto para arrecadar roupa e tudo mais, assim como diversas outras ONGs e diversas outras empresas também que estão fazendo isso acontecer, né? E, enfim, daqui de longe, estava vendo uma postagem de uma influenciadora. Eu sempre acho um pouco exagerada essa coisa de se gravar chorando, mas enfim. Em resumo, ela estava falando que a gente fica de longe sem saber o que fazer, né? Mas eu acho que nesse momento, quem está longe, o que a gente pode fazer é enviar dinheiro, o mínimo que a gente puder. Tipo, se for R$15, R$10, R$20, o que você puder, acho que enviar. E para alguma ONG dessa, como o Ivandro falou, né, que acaba tendo uma filtragem, por exemplo, pelo Mídia Ninja ou pela Globo, ou por algumas outras instituições que você tem como referência, né, que são de segurança, eu acho que Sim. vale mais a pena, assim. Sim. Mas, enfim, infelizmente, essa questão da crise climática, né, Ivandro, é algo que talvez, de alguma maneira, vai entrar na literatura também, né? Eu acho que já está entrando, né? Eu acho que estou tentando lembrar agora que é um livro de um cara desse movimento, né, que aconteceu ali nos anos 2000 do realismo histérico. Inclusive, se você não sabe o que é realismo histérico, tem um ótimo episódio do Lavadeiras de São Francisco sobre, recomendo, você vai lá ouvir, com o Wanda Shirukaia, e que saiu recentemente, saiu esse ano ou no final de 2023 pela Companhia das Letras, que já traz um pouco dessa coisa da questão climática, da questão ambiental. Eu acho que tem também uma Nobel de literatura, aquela Olga Tokarczuk, que também trabalha muito essas questões, né, de ambientais. Não, eu acho que já mas tem. Acredito que, inclusive, a tragédia de agora que está acontecendo no Rio Grande do Sul, inclusive, eu acho que ela... em algum momento vai reverberar na literatura. Vai sim. Porque seja é algo como que terror, também... né, ou como... Sim. ou dentro do própria questão do realismo também, né? Porque quando a gente olha para trás na história, a gente vê isso, né? Tipo, tem a chamada literatura pós-guerra, né? Que, enfim, Sim. Porque acaba que reverbera, né, nos artistas e as artistas que acabam vivenciando essas tragédias, eles, em algum momento depois, talvez para colocar para fora, ou enfim, para trabalhar isso em si próprio. E eu acho que tudo, né? Por exemplo, a ditadura também. A ditadura eu acho que é um grande exemplo também, porque que não deixa de ser não é uma tragédia climática, mas não deixa de ser uma tragédia humana, assim, né? Em determinados países. E é muito doido isso, né, cara? A gente até bateu um papo com o Tony, né? O Bertone sim, eu escutei, sim. Também lá no sobre essa questão do literatura e ditadura, e uma das coisas da tese do Bertone é exatamente que a literatura funciona como um mecanismo de memória, né? Tem até Pronto, exatamente. Tem uma outra crítica literária também que vai trabalhar com essa questão da tragédia, que é a Shoshana Fellman, que ela tem tô lendo porque é aqueles livros que você vai lendo, né, a vida toda. Sim. Um livro dela chamado Inconsciente Jurídico, que é um conjunto de ensaios muito bom. Inclusive, ela fala do Walter Benjamin, fala da questão da memória, tudo. Que é uma coisa recorrente, né? Porque a literatura acaba, de uma certa forma, recontando numa perspectiva que muitas vezes os historiadores não são capazes de contar. E às vezes com também um toque, uma criatividade, uma elaboração, inclusive de não só dos aspectos estéticos, mas também do aspecto sensorial, né, de sentir, de sentimento, que muitas vezes os livros de história, que muitas vezes os artigos de jornais não são capazes de dimensionar, né? Acho que tem um pouco disso. Não, é muito doido isso, porque assim, é nesse sentido mesmo que eu comentei, tipo, provavelmente... E é curioso como talvez depois, economicamente falando, dentro do mercado editorial, pode ser um nicho que cresça, né? No sentido de, tipo assim, talvez a partir de agora, nós brasileiros queiramos entender um pouco mais. Assim, a gente já tinha seca no Nordeste, já tinha também enchente em alguns cantos do país e tudo mais, mas não, acho que talvez não da amplitude que foi e tem sido isso agora no Rio Grande do Sul, né? Que já tinha acontecido em 1941 e eu acho que agora foi bem maior porque a população é outra, é bem maior, enfim, mais municípios e tudo mais. Mas é muito curioso como essas coisas vão se desenrolando dentro da sociedade, né?
porque teve enfim, teve essa catástrofe agora, o que poderia, não sei se totalmente ser evitado, como muita gente fala, mas eu acho que talvez em parte poderia ser evitado, por exemplo, se no Brasil a gente tivesse planos de evacuação, né? Que eu acho que é uma coisa que não existe no país. Eu posso estar totalmente errado. Queria muito ver algum cientista falando sobre isso, Se alguém sabe, porque comenta, né, com a gente, pra se alguém gente sabe como é. ficar Porque sabendo. assim, como a gente não é um país que tem esse tipo de coisa quase sempre, né? Tipo, acontece aqui e ali muito pontualmente e a gente sempre fica muito, enfim, mal com tudo. Eu fico pensando nisso, velho. E como que vai ser? Porque, assim, querendo ou não, isso faz a gente pensar sobre essa questão do planeta mesmo, do clima, de como agora, por exemplo, agora a gente vai querer se informar um pouco. Aí eu fico pensando, será que a gente vai querer se informar um pouco mais, né, sobre isso? Né, sobre como as nossas ações elas realmente prejudicam o planeta e tudo mais? Porque as explicações é que tudo que aconteceu para que essa enchente também acontecesse foram fenômenos do El Ninho, né? E é muito doido, Sim. mano. É muito Não, doido isso. O El Ninho ele intensifica isso, né, de uma Não, certa intensifica, forma, claro. E aí, se a mas gente não tem as também estruturas prontas, a gente não suporta, né? é porque não dá para a gente negar que essa tragédia é uma tragédia política e é uma tragédia econômica, né? É a tragédia Sim, de um tipo de modelo sim, econômico, inclusive de agronegócio, né? Aí tem muita gente, não, sim. porque vocês estão demonizando o agronegócio. Ninguém está demonizando o agronegócio aqui. Ninguém está dizendo que ele não é fundamental, mas é um modelo que precisa ser repensado. Precisa ser repensado É. porque ele muitas vezes é praticado a partir de um viés de negacionismo climático que não funciona, de um viés de negacionismo, de uma sustentabilidade que é necessária não para quem está fora do modelo Sim. apenas, mas ela é necessária também para o próprio modelo sobreviver. Não dá para a gente pensar que as plantações, não dá para a gente pensar que as criações do próprio agronegócio não foram afetadas com essa tragédia, porque elas Aham. foram. Né? Eu acho que não tem ninguém que tenha escapado. Pode ser que talvez no pós momento, a gente vai ter pessoas que vão se recuperar mais facilmente do que outras. É óbvio que o impacto disso nas regiões periféricas, Uhum. óbvio que o impacto disso nas populações periféricas é muito maior e será muito mais sentido, será muito mais sofrido do que em outras populações. Isso aí é Sim, óbvio, sim, sim. entendeu? Mas não dá para a gente pensar que isso não vai gerar um comprometimento de todo mundo. Ou Uhum. também esperar que essa seja a primeira, a única vez, seja um fato isolado, como foi há anos atrás, né? A tendência e o que a ciência aponta é de que esses tipos de fenômenos vão ser cada vez mais frequentes e cada vez mais intensos. E se a gente não tiver Enchentes, uma política secas, que proteja o exato. povo, Enchentes, secas, incêndios, eles vão ficar muito mais frequentes. Né? É um impacto que a gente tem sentido. São tragédias que a gente tem visto, elas são anunciadas. É bom que se diga isso, né? Elas são anunciadas. Mas a gente, enfim, não se prepara para que isso aconteça. Então, a gente esse eu acho que é o grande ponto. é muito doido porque a mim, pelo menos, me fez lembrar do que aconteceu, por exemplo, lá em Minas Gerais, né? Que é um pouco distinto, né? Mas é também uma questão de é porque eu acho que no Rio Grande do Sul acho que não é só uma questão política. Teve sim fatores climáticos muito fortes, claro, mas é como tu está dizendo. Se a gente não se prepara, se a gente não tiver sei lá, um programa, ações, né, que os governos façam, os estaduais sobre isso e que a União, enfim, fiscalize, esteja ali também apoiando tudo isso, eu acho que só vai ser pior para a gente, né? Tipo, a gente tem que trabalhar. A gente, quando eu digo os políticos, tem que trabalhar de alguma maneira para proteger o povo, porque Sim, é sim. só o governo que vai proteger. Não adianta você achar que a gente vai fazer alguma coisa, que as empresas vão fazer alguma coisa. Não, quem vai nos proteger é o governo. Você vê lá. E é complicado, porque você vê. Eu tava vendo, cara, já são quase 1 milhão de pessoas sem habitação. E, bicho, eu tava aqui em casa e tava conversando com a Camila a gente vendo as matérias e a gente assim, velho, tu já pensou? Entra água dentro da tua casa, tu literalmente não tem o que fazer a não ser pegar uma mochila com alguma coisa e sair. Se tu tiver filho É, também. é E aí, muito tipo, louco, cara. Muito se tu louco. não tem família em outro canto e qualquer coisa, tu vai pra onde? Tu vai pra algum abrigo, mas tipo, o que vai acontecer depois? É muito doido isso, né? É. E assim, mas o que é que isso tem a ver com literatura? Galera, eu acho que tem tudo a ver, assim. A gente sempre falou que acho que para mim tudo tem a ver com literatura, né? Eu acho que de todas as maneiras Tem, porque a a literatura gente consegue conversar sobre.
Literatura é uma imitação da vida, né, cara? Ou a vida imita a literatura, né? Vai saber. Mas, Exatamente. mas aí a gente chega num ponto também que a gente, eu acho que muita gente viu, se não viu, dá um Google aí, que a gente achou que era legal falar sobre isso aqui também, porque acaba chamando a atenção, porque por incrível que pareça, tem muita gente que. Até ontem tinha gente que não estava sabendo muito bem o que estava acontecendo lá, sabe? Gente Sim. da minha família, por exemplo, eu vi e tal, mas a pessoa não tinha ideia da proporção da coisa, quando eu comecei a falar em números, né? E a pessoa foi procurar assim no celular na minha frente e ficou meio, cara, eu não estava vendo isso. Então, assim, eu acho que acaba contribuindo de certa maneira para a gente pensar e para poder, enfim, ajudar, como o Ivandro disse, para a gente ir atrás de alguns pontos para fazer doação. Mas teve aquela ontem, ou foi antes de ontem, teve uma charge que saiu na Folha, e a gente está trazendo aqui em cima dela para a gente também pensar algumas questões justamente disso, assim, como de alguma maneira a interpretação de texto, o senso crítico em momentos como esse, eu acho que eles devem ter muito cuidado e que acaba envolvendo também a questão da liberdade de expressão, né, Ivan Menezes? Que eu estou falando da Sim. charge do Jean Galvão, que saiu na Folha de São Paulo, em que a gente tem uma imagem que enfim, a gente tem como se fosse uma lama de rio, né? O rio de lama, assim. E aí tem só o teto da casa, onde a gente tem um pai, uma mãe, um filho e uma filha, né? E aí os pais estão olhando para cima, como se estivessem esperando um helicóptero, uma salvação. E aí as duas crianças estão no canto do telhado e a menina diz pro menino: não chora, vai alagar ainda mais. E aí eu e o Ivan, a gente estava conversando sobre isso, e a gente disse, cara, vamos falar um pouco sobre isso, porque talvez o que isso tudo tem a ver com literatura, eu acho que de alguma maneira isso aqui Sim. pode. É literatura, né? Não deixa de ser. Uma charge é literatura. Tipo assim, eu disse pro Ivan, eu perguntei pro Ivan o que, é que ele achou, ele me falou, mas daqui a pouco ele fala. Quando eu vi, eu disse assim, quando eu vi a charge, eu disse assim, não acredito. Não acredito nisso. Que essa charge tá brincando com o momento. Só que aí depois, porque quando você olha, hoje em dia a gente olha as coisas muito rápido por conta das redes sociais e não tem uma perspectiva das coisas. A gente só passa ali, né? Enfim. Só que aí eu comecei a tentar entender, tipo assim, o balão tá num pontilhado, a criança que fala aquilo ali, a criança tá com um semblante triste, não tem humor na fala dela, né? Sim. E não é porque é uma charge que precisa ter sempre humor. Isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. E eu acho que talvez aqui nosso papel Sim. também tem que ser esse, assim. Então tem uma questão de interpretar, né? Interpretar a imagem enquanto si. Ah, Nathan, você está defendendo. Calma, deixa eu acabar minha fala. No entanto, quando eu entendi, eu vi até o Tabet, eu não lembro dele, aquele cara que é humorista Sim, do Antônio Porta dos Tabet. Fundos, Porta dos Antônio Fundos. Tabet, no Twitter falando, comentando que se essa mesma cena fosse uma cena, por exemplo, de um filme como O Pianista, né, assim, que é uma cor de guerra, não sei o Sim. quê, e a câmera fosse aproximando e não sei o quê, e pegasse duas crianças e uma delas falasse isso ali, ia ser comovente. E eu entendi o ponto dele e eu acho que talvez o do Jean também tenha sido algo próximo a isso. Só que eu, Natan, enquanto pessoa, enquanto estou uma pessoa de fora do que está acontecendo, né, no Rio Grande do Sul, quando eu olhei assim, mesmo depois de eu entender, sabe, Ivandro, eu fiquei achando que Uhum. não era o momento. Eu acho que não era o momento, até porque as pessoas estão muito nervos à flor da pele, né? É, E, enfim, eu queria ouvir o que é que tu acha, assim, porque tem muito isso, assim, muita gente ficou criticando, querendo cancelar o artista, o quadrinista, né? O chargista, e eu fiquei, cara, é muito doido como isso aqui, em meio ao que está acontecendo, as interpretações são muito loucas e a crueldade aqui também para se cancelar e tudo mais, sem haver um entendimento da coisa em si. para cancelar alguém hoje em dia não precisa nem de muito esforço, né? É, Praticamente basta a pessoa discordar de você que as pessoas já querem te cancelar, né? É a lógica, assim. Parece que não existe espaço para divergência, né? sim, sim. Cara, eu entendo, assim, o contexto da charge, e aí vou logo dizendo, de cara, o que eu achei em termos pessoais. Eu achei de péssimo gosto. Eu achei que é uma charge, enfim, que foi publicada talvez no momento
muito inadequado, a gente está ainda sobre o calor, o sofrimento Isso. da própria tragédia, sobre o próprio acontecimento dela, né? Mas eu entendo o senso de urgência da imprensa, né? A charge tem um time, então assim, é difícil fazer charge de um momento que passou. A charge, em geral, ela tem esse time, ela é de Sim, sim, imediato, sim. né? Então isso eu compreendo, eu entendo. Mas tem algumas coisas que eu acho que a gente também precisa observar certos contextos, né? Então, por exemplo, quando você vê essa fala vem das crianças, que de uma certa maneira serão as mais afetadas pelo próprio impacto das mudanças climáticas, por exemplo, né? Você tem a coisa dos pais estarem olhando em uma outra direção, estarem olhando para o céu, talvez numa expectativa de uma salvação, ou talvez até numa expectativa de uma salvação divina, né? E as crianças estão olhando para baixo, ou seja, elas estão olhando para a realidade, né? Para o que está ali, para o que está posto, né? E é muito Então, curioso. eu acho que Não, tem Ivan, essa vai falar, coisa assim. desculpa. Não, porque eu acho que tem essa coisa da representatividade da criança como futuro. E como talvez uma voz muito mais racional, até porque a educação que elas vão tendo, os debates sobre, por exemplo, as mudanças climáticas estão na escola, né? Eles estão vendo isso na sala de aula, eles estão estudando isso na sala de aula. E eu tiro porque toda casa tem um choque de geração, né? Aqui na minha casa não é diferente. Eu tenho filhos que são adolescentes e eu vi eles aprenderem coisas na escola que eu nunca aprendi. Eu sei porque eu estou num contexto de educação, enfim, mas eles estudaram coisas e para eles naturalizaram muito mais e aprenderam a conviver muito mais com certas coisas que eu, por exemplo, e a minha geração tem uma dificuldade de internalizar, por exemplo. E você não vê isso na geração deles. Então, eu acho que a charge tem um pouco desse contexto também. Eu acho que ela não é assim É, tão vazia, sabe? eu E acho falei que também que acho, tem, e pode ter também uma conotação política, né? O fato, a gente está falando de um Estado em que o negacionismo é regra, né? Então, assim, não dá para dizer que ele é exceção. Em termos políticos, estou falando. Por isso que eu estou falando dentro de um contexto político, não estou falando da população. Agora, claro, isso acaba soando um distrato com a população que está sofrendo, né? Porque no fim das contas sim, é essa população que está sofrendo. Por isso que eu acho que é de sim. péssimo gosto, por isso que, por mais que ela tenha É, possibilidade de interpretação, mas sei lá. não, sim, eu também acho que não foi o melhor momento, assim, por mais que tenha essa questão de time. E assim, eu falei que a charge não precisa ter sempre humor, mas ela sempre tem. Eu acho que agora eu fiquei presa ao sempre aí. Porque É porque assim, você sempre espera querendo uma ou não, ironia. pronto, exatamente. Eu acho que talvez é nesse sentido, só que assim, o humor ali que existe é um humor inocente, infantil, que ela tá falando, tipo, não chora mais, porque vai alagar. Não chora que vai alagar ainda mais, né? E querendo ou não, é uma percepção da criança que quando ela fala isso, ela não fala no sentido de ser engraçado. Então a gente interpreta porque, enfim, aí nós somos adultos, nós temos uma outra interpretação. E é claro, a charge é feita para quem? Foi feita para a gente. Mas aí Sim. acho que a gente tem que pegar esse olhar infantil que o Ivano está dizendo, assim, dentro do contexto ali da criança, talvez fizesse sentido. Mas eu também concordo que, por mais que a liberdade de expressão do país tenha melhorado, né, tenha subido 10 posições no ranking aí com o governo atual do Lula, e essa charge do Jean lá aconteça e seja veiculada no maior jornal do país, talvez mostre um pouco disso, dessa liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo mostre também um pouco da incapacidade de interpretação da gente, mesmo não sendo o momento para que ela aconteça, né? Então, Sim, sim, mas assim, me lembra também, é, sabe o que ela me lembrou, Nathan? é Desculpa. porque, é porque Mas, eu só queria terminar assim. Eu acho que a gente tem que defender o direito da charge acontecer, dele ser feita. Mas ao mesmo tempo a gente tem o direito de criticar e dizer que tipo foi de péssimo gosto, não necessitava ser veiculada isso ali agora. E eu acho que a gente pode continuar assim, né? tem Acompanhando que talvez. continuar assim. Não, e tem que acompanhar, por exemplo, se Entender. você olhar Eu para acho que a trás, gente deve entender. as charges do Jean são muito críticas também, né? E tem muito senso político também. Então, quando você fala que talvez tenha uma conotação política ali, provavelmente. Porque se você olhar outras charges dele, tem na internet, só você olhar, você vai ver que tem muitas questões políticas que ele envolve na charge dele, entendeu? E no sentido de criticar também, porque a charge também tem isso. A charge não é só pra gente achar gracinha nem nada.
A charge, geralmente, ela tem tanto essa ironia que o Ivandro falou, né, que essa talvez seja uma ironia fina, para a gente poder, às vezes, uma ironia muito abusada, mas ela também tem um senso crítico também. E às vezes também a gente tem esse ponto de vista aí que faz com que a gente não consiga compreender muito bem. Mas uma coisa que eu acho que todo mundo compreendeu, pelo menos em parte, é que não precisava ter acontecido agora. A charge do Jean Galvão, de um modo geral, muitas vezes ela me lembra o Charlie Hebdo. Né? O Charlie Hebdo ali acho que tem um tom de satírico, né? Uhum. Que eu acho que é interessante. Acho, e por isso que quando você estava falando que deve, eu coloquei assim que tem de, né? Não é uma questão que deve, tem de. A liberdade de expressão não é para agradar, não é liberdade de agradar você, né? E eu achei muito engraçado que boa parte das críticas que eu vi foram de veículos e de pessoas, claro, eu vi críticas de todos os tipos, mas assim, aquelas críticas mais maciças, mais pesadas, eram de políticos, eram de... Pessoas ligadas à direita. Exatamente, que Ou são se não ligadas à pessoas que direita, se estão... não, cara. que são pessoas Conservadoras. que são pessoas que estão martelando aí há semanas a ideia de liberdade de expressão como liberdade de ofensa, né? Ou seja, eles querem o direito de cometer crimes, eles querem o direito de serem racistas, eles querem o direito de serem homofóbicos, eles querem o direito de detratar minorias e grupos vulneráveis como sinônimo de liberdade de expressão. E aí, E ao de mesmo repente, tempo, você tem uma charge que é satírica e eles vão lá e caem em cima. Aí você tem uma artista que vem aí há 40 anos fazendo críticas aos costumes e tal, que é o caso da Madonna, e eles vão fazer milhares de críticas ao show da Madonna, né? O que eu já recebi, por exemplo, de crítica do tipo assim, acontecendo uma tragédia no Rio Grande do Sul e essa puta velha nessa pornografia, não sei o quê, como se Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro fossem a mesma coisa. E como se, por exemplo, o show da Madonna, que custou, segundo fontes, né, 17 milhões de cachê, e a gente sabe que custou mais, enfim, do que isso, mas ela trouxe 300 milhões de reais para a cidade do Rio de Janeiro, para a economia do Rio de Janeiro. Quer dizer, um sábado, a mulher trouxe 300 milhões de reais para a economia do Rio de Janeiro, ocupou 96% da rede hoteleira, e, detalhe, doou 10 milhões de reais para o Rio Grande do Sul. Assim, dos 17 que ela ganhou, 10 milhões ela doou para o Rio Grande do Sul. é o que Então, estão assim, dizendo, né? você tem uma lógica de liberdade de expressão que parece que é uma liberdade de conveniência. Liberdade de expressão não é liberdade de conveniência, né? E a literatura, eu acho que ao longo das décadas, ela vem fazendo isso. O que seria de um Lolita, por exemplo? A gente nunca teria um Lolita se o Nabokov tivesse preocupado com a liberdade de expressão, né? Ou com a sensibilidade de quem vai ler o livro. Né? E isso também me remete a um outro ponto, que eu acho que é um outro lado dessa debate, dessa conversa sobre Essa liberdade de coisa. expressão, que talvez as pessoas não Uhum. estejam tão prontas para esse papo, que é a ideia do leitor sensível, é a ideia do leitor de gatilho, né? Porque esse livro tem gatilhos. Cara, se esse livro tem gatilhos, não tem problema, existe uma coisa chamada terapia. Vai fazer terapia e se resolve. O problema não é do livro, né? O problema muitas vezes é do autor, entendeu? Então, às vezes a gente tem um pouco desse... Hoje, é uma forma muito tênue de censura, entendeu, Nathan? E é uma forma muito tênue de você querer, de uma certa maneira, constranger os autores. E eu acho que quando o mercado editorial compra isso, aí temos um problema ainda maior. Porque, de uma certa maneira, você começa a determinar uma produção literária que esteja, de alguma forma, preocupada com essa questão. Entendeu? Uhum. Não sei se você está compreendendo o que eu estou querendo falar, mas eu Não, eu estou tô querendo compreendendo, eu entender. quero até complementar e comentar o que tu falou. Tipo assim, por exemplo, eu vou voltar um pouquinho nesse canto, nessa coisa de liberdade de expressão também. Se a gente olhar, e a gente já falou sobre isso também, mas aconteceu aqui no Brasil recentemente, né? Tem um Uhum. episódio do Lavadeiras seu com o Ayrton sobre isso, que eu acho Sim. que envolve muito a questão da liberdade de expressão, que é essa coisa da censura que aconteceu no Brasil. Agora é o livro dele, é o livro do Do Jefferson Tenório, Tenório.
E nos Estados Unidos, nos últimos 2, 3 anos, a gente voltou a... Eu falo os Estados Unidos porque é onde pipocou mais as notícias. Não tenho Sim, notícia de sim. nenhum outro país. Se vocês tiverem também, mandem pra gente, que é sempre bom saber. Nos Estados Unidos, eu mesmo tenho um autor que publicou lá com um autor americano, um autor e americano, e Josh Johnson. que teve o livro banido em alguns estados também, assim como vários outros autores e autoras lá também. Mas essa coisa e aí já a gente tá indo para um outro canto, eu acho Inclusive isso que eu leiam, acho, nem todos os meninos são azuis. exatamente. Eu gosto muito dessas conversas da gente, que a gente vai linkando umas coisas às outras, assim, vai chegando em alguns pontos que eu não tinha parado para pensar nessa coisa do gatilho, né? Eu, Sim. de certa maneira, eu concordo contigo, mas ao mesmo tempo, já tendo conversado com algumas pessoas, eu concordo que talvez bem grande para mim, possa ter, por exemplo, nos livros algum aviso de gatilho. Só que assim, eu acho muito complexo também, porque eu entendo do ponto de vista como que isso pode ser um tipo de censura também. Porque, por exemplo, eu publico Maria Fernanda Ampoeiro, você conhece e tudo mais. Todo mundo que lê, muita gente que lê, diz que é um livro que o livro, por exemplo, O Rinha de Galos, né, ou Sacrifícios Humanos, não são livros que fazem tão bem, digamos assim, à pessoa. Mas, literariamente Sim. falando, são livros muito bons, são livros muito fortes, são livros que incomodam muito e reviram o estômago da gente, e eu sou muito a favor desse tipo de literatura. Natan, já mais de uma pessoa já falou isso para mim, tipo, devia ter um aviso de gatilho no livro da Ampoeiro. Ou falou brincando, ou falou sério. E eu disse assim, e eu só sorrio, porque assim, não me convém fazer isso. Cara, Não acho que. eu acho que Não essas acho que. pessoas deveriam aprender uma coisa chamada Google. Google, sabe? Se você tem alguma coisa que você acha que é sensível, vai no Google, pesquisa o autor, Não, mas entendeu? eu nem sei, Pesquisa o que porque, tá por lá, exemplo, eu porque sou uma assim, pessoa. Eu parto do princípio do meu ponto de vista. Eu sou uma pessoa que eu não pesquiso sobre o livro que eu vou ler. Tipo eu assim, também não, eu mas leio, assim, eu eu não tenho leio e problema, tal. eu não tenho gatilho de nada, entendeu? Mas Eu não você. sou uma pessoa que tem traumas, eu tenho Aí era o ponto. sensibilidade. Pois é. Agora, Aí era se o ponto você que eu queria tem, chegar. Aí era o entendeu? ponto que eu Se queria você chegar. tem, cara, pesquisa Era isso antes. que eu ia chegar. Tipo, eu não acho que me convém estampar. Uma das coisas que falaram uma vez foi que falaram assim: mas quando é alguma coisa que é para maior de 18, tem que ter e tudo mais. Realmente tem que ter. Mas aí por Mas é um força de pouco lei. complexo. Aí é Não, por pois força de lei, é entendeu? muito Não tem complexo, nada a porque, ver por exemplo, com. eu já vi vários livros de literatura que talvez coubessem nesse sentido de maior de 18. E não faz muito sentido para mim. Não faz. Assim, não faz. Assim, para mim não faz sentido isso. E quanto à questão do gatilho, é o que eu ia dizer. Eu acho que respeito as pessoas que têm, porque no começo eu era muito assim com essa coisa de gatilho, porque houve um momento nas redes sociais que tudo era gatilho para todo mundo. Eu estou exagerando, óbvio. Mas aí eu comecei a conversar com outra pessoa e disse: tá, não, estou entendendo. Enfim, meu irmão é psicólogo, tem um amigo psicólogo, você deve ter também. E Sim. aí e tem uma pessoa que eu conheço que tem um tipo de gatilho, e ela veio, falou comigo algumas coisas, eu disse: tá, entendo agora um pouco melhor dessa coisa. Mas ainda assim, e aí é o ponto que eu ia chegar, ainda assim não acho que me convém colocar. Posso mudar de opinião no futuro? Posso, mas acho que não me convém, porque eu acho que também no momento que a gente vive, eu acho que talvez tenha um pouco disso. Se eu tenho algum gatilho, eu vou tentar me assegurar de que o que eu vou ler, o que eu vou assistir, não tenha algo que vá me fazer mal. Porque, assim, faz mal realmente a quem tem determinados gatilhos, né? Principalmente de violência, enfim, Sim. alguns traumas nesse sentido. Eu entendo isso. Diga-se de Então, mas passagem, tá aqui é podcast, a gente é uma fala muito informal, a gente não elabora muitas coisas. Então, quando eu falei assim, é, quem tem gatilho, procura o Google, vai para terapia e tal. Eu não estou desprezando quem tem esses gatilhos, não. Essa não é a questão. Estou falando da questão dentro da questão dentro do contexto da conversa da gente, da liberdade de expressão. De uma certa forma, colocar esse selinho, sabe, na frente, olha, sem gatilho, não sei o que, não vá nesse livro. É uma forma de censura e é uma forma de você reprimir a liberdade de expressão das pessoas, principalmente dos autores. E acho, e aí esse era o ponto, que quando isso é incorporado pelo mercado editorial, isso eu acho um problema. Então tem um selo, tem uma advertência, tem alguma coisa do tipo, que eu acho problemático, entendeu?
Essa questão dos 18 que você falou, classificou, isso é por conta de lei. Isso tem uma outra justificativa. Não é a questão do gatilho da criança, ou isso ou aquilo outro. Até porque, assim, vamos ser sinceros, o que dá gatilho pode ser muito múltiplo. Concorda comigo? Eu posso ter, por exemplo, problemas com algumas coisas, você ter problemas com outras. Você pode ter certos traumas e eu ter outros traumas. Então, assim, é muito difícil de você conseguir categorizar. O que vai dar gatilho? Abuso infantil? Tá, ok. Isso é uma coisa que é comum. Tem gente que tem medo de barata. Então, assim, o livro que tiver leído medo de barata, eu tenho que colocar uma advertência que tem insetos. Não. Entendeu? Mas tem gente que tem gatilho com isso, né? Que tem eu acho que fobia, pelo menos, né? a maioria dos gatilhos... Pode ser, mas a maioria dos Não, gatilhos, eu tô quando eu dizendo penso assim, mesmo, é de violência mesmo, sexual, sim, ou de alguma coisa nesse sentido. Mas esse é o ponto que eu tô querendo colocar, entendeu? Esses são os gatilhos que, entre aspas, são comuns. Tô entendendo. Né? Comuns assim, tal, as pessoas falam. Mas o que me garante que criar ou construir um selo para dizer assim, tem gatilho, se você tem não sei o que, não leia, né? Que me Criar essas garante que outros tipos de advertências, quem me garante gatilhos... que outros tipos de gatilho em algum momento também não vão entrar. Então, de uma certa maneira, daqui a pouco você vai ter que rotular tudo E de certa maneira quanto é livro, entendeu? E de certa maneira é complexo. Mas aparece nos filmes, eu acho que é diferente, porque é mais fácil você assistir um filme, uma série, do que você ver ler um livro, porque se tem isso estampado ali na capa, de alguma maneira a pessoa não leva o livro. Sim, não vai adiante. E Não vai. numa série... muitas vezes o livro não se resume a isso, né? E numa Às vezes série, tem num uma filme, às vezes é cena. uma cena. Às vezes é uma cena, igual um filme, eu queria dizer. Às vezes você passa ali, pronto, você consegue assistir o resto, porque você tá interessado na narrativa. Posso estar errado, tá, gente? Quem tem gatilho, enfim, se a narrativa em si Comenta aqui com a gente, fala com a gente. já né? faz mal. E aí, mas eu fico pensando também que, talvez para a gente ir encerrando, eu fico pensando numa coisa, essa coisa do gatilho, por quê? E para você ver como que, A gente que sai de isso liberdade de expressão para gatilho. mas eu acho que o fio narrativo foi bom. Funcionou. Só para finalizando assim, você fala que é um pouco de censura, e talvez as pessoas achem que é uma censura que talvez muito, né? Como é que eu posso? Eu não sei explicar agora em palavras assim. Muito imposta, talvez, não sei o quê. Mas é porque, olha só, veja bem, quando eu fui publicar o Rinha de Galos, é porque ele não está perto aqui de mim, mas quando eu fui publicar o Rinha de Galos, eu mandei a capa completa para um amigo editor, e o trecho da contracapa, ele disse assim, Natan, tira esse trecho, bota outro, porque isso aqui vai prejudicar as vendas. Olha só, isso também é um tipo de censura. Ele queria que eu autocensurasse uma escolha de um trecho que eu botei, que é do próprio livro, na contracapa. Por quê? Porque não vai contribuir para as vendas. Por quê? Porque assim que as pessoas lessem, elas iam ficar, caramba, eu não vou ler isso não. Mas eu não vejo justamente... como censura não, tá? Vou discordar de você. Não, talvez pronto. Eu vejo como Mas não, pode discordar. estratégia. Eu vejo como Mas estratégia. Talvez censura se você traduzisse abrandando, por exemplo. Não, é o que eu falei, tipo, ele queria que eu me autocensurasse, assim, autocensurasse, tipo, não coloca isso, não publica isso aqui na contracapa. Pode não ser no mesmo sentido da censura, mas assim, claro, pensando na estratégia, mas veja só, se nesse sentido, de eu retirar algo, de eu esconder, de eu omitir algo que está dentro do próprio livro, não pode ir na contracapa para vender, quiçá eu colocar um selo. Claro, aí sim, é isso que eu tô. Você chegou ao ponto. Por isso que eu tô só querendo fazer a comparação. Se um trecho do próprio livro já pode fazer com que a pessoa não leia, se eu coloco um selo, provavelmente vai prejudicar ainda mais as vendas. Aí já é um outro assunto também e tudo mais. E aí, Mas eu fiquei querendo volta ao falar ponto isso. que eu estou defendendo, que eu acho que é o seguinte: você ter alguém te advertir, ou você procurar saber de que trata o livro e saber que tem essas coisas e tal, beleza, você fez o trabalho. Eu acho que cabe ao leitor, assim como cabe ao leitor a escolha do que ler, né, na maioria das vezes, não sei que você seja estudante do ensino médio, que você não escolhe, mas se cabe a você, né? É claro, se você é estudante de letras, Sim. alguma coisa, você vai ter que ler coisas, enfim, que é a escolha do professor, a escolha do currículo, enfim. É isso que eu estou querendo dizer. Mas se cabe ao leitor a escolha do que ler, eu acho, e aí esse é meu pensamento, que essa escolha, que esse esforço, que essa pesquisa tem que ser feita pelo leitor. Não cabe ao mercado editorial, não cabe ao editor, não cabe ao autor
colocar esse tipo de selo, esse tipo de advertência e etc e tal, igual tem até hoje nos Estados Unidos uma lei que é aquela Parental Advisory, né, que é uma advertência para os pais. Então, se tiver um foco numa letra, sei lá, de um disco fofo da Taylor Swift, não vai poder ter, porque tem um foco ali que apareceu, então vai ter esse selinho preto na frente, alertando os pais de que tem linguagem explícita, ou que fala sobre sexo, ou que é alguma coisa do tipo. Então, isso que eu acho que é complicado a gente colocar dentro do livro, porque isso cria um mecanismo de censura, se isso vem do mercado, e isso, ao mesmo tempo, restringe a liberdade do autor. Se o autor quer escrever um livro todo fofo, sem nenhum palavrão, bonitinho, para fazer você chorar, legal. Tem autores que vão vir por essa sensibilidade, que praticam boa literatura, inclusive, você gosta dela ou não, mas você vai ter outros que vão ser completamente subversivos, completamente loucos, e que vai também publicar e também vai fazer boa literatura. Talvez não seja que lhe agrade o outro, talvez seja aquela que desperte um certo gatilho para você ou não. Ou as duas obras podem fazer isso. Vou dar um exemplo. O abuso infantil, o estupro, né, de crianças, é uma questão que mexe com muitas pessoas, porque muitas pessoas passaram por isso. Isso é legítimo, é bom que você diga isso. Isso é legítimo. E você pode ter livros com uma linguagem muito violenta que vão fazer isso, né? Não me ocorre agora nenhum em mente. Você pode ter livros que vão ter uma linguagem muito bonita, assim, muito rebuscada, que vai ter isso, como o próprio Lolita, do Nabokov, que eu citei aqui. E você pode ter outros que vai fazer isso de uma forma tão bonita, tão poética, e ao mesmo tempo você talvez nem perceba a dureza daquilo, como é o caso da Desumanização do Walter Ugumãe, por exemplo, que é um livro do Walter Ugumãe que eu gosto muito, é o meu livro favorito dos que eu li dele, inclusive, mas que você sabe que uma das personagens vai ser exatamente abusada de uma certa forma pelo abandono da mãe, né? De uma certa forma afetada pelo luto do pai, e vai ser abusada sexualmente por um homem mais velho, que tem problemas mentais, enfim, mas esse abuso vai acontecer. Então, assim, é um livro muito duro de você ler, mas é um livro, ao mesmo tempo, muito bonito de você ler. Tem trechos muito... A linguagem do Mãe é muito poética, né? O próprio cenário da Islândia tem toda faz toda uma casa, né? De uma certa maneira, ele não é só um cenário, ele faz parte muito da construção do espírito das personagens, etc e tal. Então, imagina, vamos pôr na capa do Walter Ugumãe um selinho de advertência, no Lolita um selinho de advertência, mas e também tem essa própria questão, né? Muitas vezes o Lolita é muito mais citado, muito mais apontado, por exemplo, do que o Desumanização. Sim. Tá compreendendo? Sim. Sim. Então, tem essas coisas, assim. Então, por isso que eu tô falando que há liberdade de expressão, principalmente dentro do contexto da literatura, que talvez seja a parte que nos caiba nesse feudo, né? Dessa discussão, ela tem que ser defendida, tem que ser ampla, para que essa liberdade de criação ela possa se dar, né? E essa própria liberdade, inclusive, de refletir a realidade, o real, também possa acontecer. Às vezes vai ser num tom poético, às vezes vai ser num tom satírico, às vezes vai ser num tom humorístico, e às vezes vai ser num tom muito cruel, né? Então, assim, a gente não tem como escapar disso, porque essas são faces, inclusive, da própria natureza humana, da própria dimensão humana. A gente é cruel, a gente é satírico, a gente é irônico, e muitas vezes, mesmo diante de tragédias como essas que a gente experimenta e como essas que a gente vive, né? Então, essa crueldade, essa ironia, muitas vezes vai aparecer, ainda que a gente não perceba isso, né? Porque isso faz parte sei lá, do encanto, de uma certa forma, da própria arte e da própria literatura como uma expressão e como manifestação da arte, né? Pronto. Pode ser de mau gosto, como a charge do que... Jean Galvão neste momento? Pode, mas... E no final das contas a gente não precisa concordar,
Não, Porque a liberdade de expressão é isso, ela tem que ser democrática também, desde o princípio exatamente. que. E eu não acho que ele. Eu não acho mesmo, assim, que E a. acho que tem que ter crítica, viu, Que não, Natan? tem, eu acho. Não, eu queria dizer que, tipo assim, a liberdade de expressão é no sentido de que a gente respeite o próximo, né? Os direitos humanos e tudo mais, sou a favor disso. E eu não acho que a charge dele, por exemplo, tenha quisto. Mas só porque É, teve uma possibilidade do dubiedade, entendeu? Então, assim, sim. acaba que foi ruim para ele, eu É acho. bom que você Mas, diga que enfim. liberdade de expressão não é liberdade para crime, não é liberdade de Exato, ofensa, né? Não é exatamente. liberdade de você ter opiniões, sei lá, tipo o monarca, né, da vida, que vai ser a liberdade de expressão, a liberdade de ser nazista. Não existe, porque isso fere a liberdade do outro ser judeu, né? Liberdade de ser racista, isso não existe, porque isso agride, isso fere a existência do outro. Então ela não é ilimitada, não é a questão dela ser ilimitada. É E a eu acho que questão a de gente que ela pode fazer. precisa ser, e a gente está falando no contexto da arte, que ela precisa ser exercida, desde que ela não seja, e que não vá ofender, obviamente, a dignidade humana, né? Que vai ser o esteio, que vai ser o fundamento, o alicerce de todos os direitos humanos. Se você preserva a dignidade do outro, necessariamente você protegeu tudo. E acho que pode ser passível de crítica, inclusive, e essa Sim, crítica claro. precisa ser ao conteúdo, entendeu? Ao momento tal, e não ao direito do outro de se manifestar. Esse é o ponto. Claro, dentro daqueles limites que a gente já colocou aqui. Mas enfim, espero Acho que é que. isso. Acho que. Espero, Espero que tudo melhore. espero que a nossa liberdade de expressão seja criticada dentro dos limites do aceitável e não do Acho que cancelamento. sim. Acho que sim. Não, eu não vi nenhum problema aqui. Eu acho que a gente expôs as Também coisas que a não. gente tem pensado. Como eu disse, ninguém precisa concordar com nada que a gente disse, mas eu acho que você tem o direito de rebater com argumento também. E como eu já falei, eu sempre falo, velho, eu sempre falo, eu não tenho medo de mudar minha opinião. Não tenho Também medo de não. mudar minha opinião. Se você me mostra, ou então se você argumenta, claro, se você faz um raciocínio em que eu percebo que eu estou errado, eu mudo. Agora, não quer dizer que qualquer coisa também eu vou mudar, até porque eu vou tentar defender o que eu penso. Mas a partir do momento que você derruba o que eu penso, eu disse, velho, eu estou errado, realmente. Entendeu? E já aconteceu isso na vida com vários outros assuntos. Não tenho medo, não tenho medo de ser criticado e de vocês mudarem de opinião. Isso aqui não é time, não é torcida, Pô, não é Nathan, torcida de só time. tem. Eu A acho que gente tem só que tem mudar de dois opinião sempre tipos. que possível para melhorar. Eu acho que só tem dois tipos de pessoas que não mudam na vida: o morto e o ignorante. Entendeu? Então, assim. Não, o ignorante tem Mas, a possibilidade de mudar, né? Mas se ele querer é outra coisa. exatamente. Entendeu? Mas eu tô dizendo assim, que, de modo geral, mudar é um processo de viver, entendeu? Ah, sim, A sim. mudança é parte integrante da vida, entendeu? Você Sim, amadurece, você muda de opinião, você vai vendo outras coisas. Ninguém aqui é dono da verdade, ninguém aqui é dono da razão, né? O exato. fato da gente ter uma forma de pensar nesse momento pode ser que ela se modifique a partir de outros argumentos, a partir de outras perspectivas, Sim, sim, sim. né? E, enfim, é normal. Pois é isso, pois é isso. Vamos embora, que já deu nosso tempo. Vamos embora pro bar, beber, cair, levantar. Oh, tá cedo para isso. Meu Deus. Eu lembrei da Gente, musiquinha, pô. Sou nordestino, né? Tem forró toda hora aqui. muito obrigado, Ivan Menezes. Muito obrigado a vocês que nos ouviram até aqui. E até a próxima. Um beijo no coração. Até a próxima. Beijo grande. Tchau, tchau.